Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Louvado e glorificado seja o nosso Deus maravilhoso por esse dia, pela presença dele em nossas vidas, por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda fará. Paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, um programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra do Senhor. A palavra que nos cura, a palavra que nos liberta, a palavra que nos salva. E a palavra de hoje está em Efésios 3,14. Promessa de Deus não são para anjos. Diz assim a palavra: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí uma pergunta: há quanto tempo você não se coloca de joelhos perante a Deus? Por que não faz? Você não crê que Ele possa resolver seu problema? Ou você acha que não é necessário pedir? Há uma regra espiritual descrita em Mateus 7,7 que diz: para receber é preciso pedir. Mesmo que você não peça por soberba ou às vezes até falta de entendimento, alguém deve pedir por você. Peça se tiver uma causa, uma real necessidade, né? Qual é a sua causa, sua necessidade e qual é a promessa de Deus vinculada a ela? Cite as promessas de Deus quando você for buscá-lo, quando pedir, quando orar, coloque-se como filho, como herdeiro. As promessas de Deus não são para os anjos, mas são para os filhos. Para os que buscam a Ele e creem na sua palavra. Ore: Senhor, eu sou teu filho, creio em ti, tenho te buscado e preciso do cumprimento das suas promessas. Cite Filipenses 4,19, Salmo 37,25, 2 aos Coríntios 9. Diga: por esta causa eu clamo. Necessidade, busca, promessa, distribuição são pontos fundamentais para que haja multiplicação de bênçãos nas nossas vidas. Quem não busca é porque não crê que Deus possa atender, é porque não crê que Deus possa fazer. E quem não crê, não recebe. O Senhor revela lá em Mateus 21:22 que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Então, seja sábio, peça a Deus, crendo. Você crê em Deus? Você é filho de Deus? Há uma diferença dos que são as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Os filhos de Deus são quem crê no Senhor, quem coloca a sua vida diante do Senhor. Então, pede para quem? Diretamente ao Senhor. Nós falamos diretamente com o Pai. Então, Senhor, eu venho te pedir isso, e se coloque diante de Deus. Mostre que você crê nele, mostre que ele é autoridade sobre a sua vida, mostre a sua dependência de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem Deus nada podemos fazer. Creia no Senhor, creia que as promessas dele são para nós, filhos, não são para anjos, são para os filhos que ouvem e obedecem a sua palavra. Amém. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa revelação da Tua Palavra, Pai, e te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Amém. Que possamos cada vez mais ser dependentes do Teu poder, da Tua graça, das Tuas misericórdias, Pai. Nós cremos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor tem sempre o melhor para nós, que somos filhos Teus, e como co-herdeiros em Cristo, nós podemos desfrutar das Tuas bênçãos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, revela-nos na Tua Palavra a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. E que possamos colocar todas as nossas necessidades, tudo aquilo que para nós faz falta, Pai, diante do Senhor, crendo que o Senhor tem sempre o melhor e o Senhor vai atender a nossa necessidade quando ela for colocada diante de Ti com fé. E nós cremos, Pai, cremos que a Tua Palavra vai se cumprir em nossas vidas, por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, continue conosco para assistir uma pregação que foi trazida lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de lhes apresentar o livro Deus Sempre Faz o Melhor. Um livro inspirado pelo Espírito Santo, com 366 mensagens, uma para cada dia do ano. Tenho certeza de que, ao ler este livro, você crescerá em fé, sabedoria, no conhecimento de Deus, nos seus planos, suas estratégias e a sua direção para as nossas vidas. Para adquiri-lo, fale conosco, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone 4305-7772. Fiquem todos na paz do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. A palavra do Senhor diz que não deve se tocar no ungido do Senhor. Dos meus ungidos cuido eu, Senhor. Mas essa pessoa, mesmo não ter tocado no Saul, ele disse, ele confessou ter matado Saul, coisa que ele não fez. E Davi sabia que ele não tinha feito. Mas mesmo assim, Davi mandou matá-lo, executá-lo. Sabe por quê? Por causa das palavras dele, por causa da mentira que ele contou. Então, entendam, irmãos, as palavras condenaram essa pessoa. Muitos são condenados pelas palavras. Entendam, ele mentiu, dizendo, eu matei um ungido de Deus. Ele mentiu, mas mesmo assim, mesmo Davi sabendo que ele não tinha matado, mandou matá-lo. Porque ele disse, ele mentiu dizendo que tinha matado. Entende, irmãos? É claro que a gente não tem que falar do ungido do Senhor. Né, irmãos? Não fala mal do pastor, não. Tá? Tem outro caso. Ananias e Safira foram mortos por causa das palavras. Mentiram ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, a pior maneira de você usar a palavra é com mentira. Porque mentira é a filha caçula do diabo. Por que filha caçula? Porque tem perna curta, né?
Então, a mentira é filha do diabo. E quando você mente, você está usando a filha do diabo. Você está falando palavras do diabo. E não está falando as palavras de Deus. Nós somos de Deus, nós temos que falar aquilo que está escrito. E não aquilo que o mundo diz. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu estou com medo de levar uma sapatada, uma sacolada, umas bolsadas aqui, nem vou falar. Nem vou falar. Eu ia falar do Facebook. Quanta bobagem, quanta besteira, quantas mentiras tem ali. Irmão, verdade é a palavra de Deus. Toma cuidado, irmãos, para não ser manipulado pelo inimigo, pelas redes sociais. Eu vi uma frase tão bonitinha. Aí você analisa a frase, ela está transgredindo a palavra e a pessoa nem percebe. Atrás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Atrás de um grande homem tem um Deus poderoso, irmão. A sua confiança tem que estar no Senhor. Amém, irmãos? E tem outras aí, Aquele lá, o clássico, aquele que eu fico tão irritado com essa frase, que até o Senhor maravilhoso me fez esquecê-la. Então nós temos que usar o poder da palavra, pessoal. Mas usar o poder da palavra de acordo com a palavra de Deus. E não com mentiras, com enganos. Lembrei da frase. Senhor, é para alertar seu povo. Me irrita tanto essa frase. Contra fatos não há argumento. Que besteira, irmão. O diabo produz tanto fato aí. Contra a palavra de Deus é que não há argumento. Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Tudo que está escrito se cumpre, irmão. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Não traia o Senhor, irmãos, não traia. Sabe o que o Senhor diz? Depois nós vamos estar vendo isso. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. É melhor não nascer do que nascer e trair o Senhor. E trai o Senhor aquele que transgride a palavra. E respondendo Judas, o que o traía, o texto é bem claro, quem traía era o Judas, e ele disse, porventura sou eu, Rabi? Cara de pau. E ele disse, tu o disseste. Quando alguém fala para você assim, você acha que fui eu? Tu o disseste. Você confessou com essa pergunta. Aquele que traía o Senhor pela sua própria boca confessava. Irmãos, um traidor, mais cedo ou mais tarde ele vai falar alguma coisa que você vai ver que ele está te traindo. Quem trai o Senhor se revela pelas suas palavras. Irmãos. Então muitas vezes você esteja atento. Às vezes a pessoa não tem entendimento. Uma pessoa que tem entendimento e fala algumas coisas, você fala, esse daí não tem conversão não. Irmãos, irmãos, vocês são pessoas maravilhosas que estão ouvindo a palavra de Deus. Quando você conversa com algum determinado crente, você não percebe que ele está longe da conversão? Está longe da conversão. Fala algumas coisinhas, porque ele está lá na porta larga, Então, irmão, toda vez que se confessa algo contrário à palavra de Deus, você está traindo o Senhor. Então, tire a palavra contrária. Tire, porque senão você vai pagar caro por isso. Provérbios 29, 20 diz que quem se precipita ao falar é pior que um tolo. Então esteja atento às suas palavras, porque as suas palavras têm poder. Tudo que você disser, crendo, vai acontecer. Entenda, irmãos?
E olha que não é só profetizar bênção. O Senhor Jesus secou uma figueira com as palavras. E você pode secar os males na sua vida com as palavras. Irmãos, nunca use palavras agressivas, discussões, mentiras, porque elas são usadas pelo inimigo para gerar mágoas, para gerar ódios, traumas complexos, derrotas, rancores. Então nunca use. Procure, irmãos, falar menos e atentar àquilo que você fala. Porque aquele que fala muito acaba sempre falando algo totalmente desnecessário que vai até ferir alguém. Irmãos, tem gente que pratica algumas sentenças terríveis. Esse menino não tem jeito. Essa mulher não presta. Esse negócio não vai dar certo. Esse problema não tem solução. Essa situação não tem cura. Palavras diabólicas, sentenças diabólicas, profetizando derrotas, mortes. Não são palavras de Deus, são palavras do inimigo. E ele também sabe do poder das palavras. E ele mete na mente das pessoas palavras dessas para que gerem males. Entende, irmãos? Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quem controla as suas palavras, controla o seu corpo, controla a sua vida. É varão perfeito, é poderoso, como diz o texto. Alguém consegue controlar a sua língua? Tem alguém que consegue? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz aqui no versículo 8, Tiago 3,8: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha, veneno mortal. Versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Se o homem não pode controlar suas palavras, o que ele tem que fazer? Se o homem não consegue controlar as suas palavras, o que ele deve fazer? Entregar o controle das palavras a Deus, ao Espírito Santo de Deus. O que significa isso, pastor? É você falar tudo segundo a palavra de Deus. Seja um repetidor da palavra de Deus. Não precisa citar nem o capítulo, nem o versículo, mas responda de acordo com a palavra de Deus. Quando alguém vier com uma malícia, diga: tu disseste. Entendam? Não confesse derrota. Confesse aquilo que diz a palavra, porque a palavra é a verdade absoluta. Retrata-se toda vez que falar algo contrário ao Senhor. Falou alguma coisa contrária à palavra? O Senhor me perdoe em nome do Senhor Jesus. E confesse a palavra. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio com a prioridade de entregar a palavra do Senhor, o Evangelho do Reino. O Senhor Jesus, muito raramente, Ele fazia milagres sem usar a palavra. Raramente. Vai, o teu filho vive. Grande é a tua fé, ó mulher. A tua fé te salvou. Vai, seu filho está curado. Ele sempre usava a palavra. Raramente ele curou sem usar a palavra. Na ressurreição de Lázaro, usou a palavra: Pai, graças te dou por ter me ouvido. Tirai a pedra. Lázaro, sai para fora. Ele usava a palavra.
o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou. Levanta-te, mancebo. Entenda, irmãos. Quero, seja limpo. Talvez você não encontre um exemplo que o Senhor curou, abençoou, fez um milagre, sem usar a palavra. Então a palavra é fundamental para que os milagres ocorram. Sem o uso da palavra, o Senhor não faria 99% dos seus milagres. Entendam? E teve um homem que agradou-se, maravilhou o Senhor Jesus, quando ele disse, basta a sua palavra. E os discípulos do Senhor faziam o mesmo. Não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda-te. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Menina, ressuscite. Sempre usando a palavra. Se não usar a palavra, vai ficar difícil. Porque tudo que você disser crendo vai acontecer, se estiver em concordância com a palavra de Deus. Não adianta falar, Senhor, faça cair fogo do céu na cabeça do meu chefe que me persegue, aquele cabeçudo, Senhor. Isso é palavra do inferno, irmão. Querendo amaldiçoar a pessoa. Isso não é palavra que tem que dirigir a Deus. Senhor, converta aquele meu chefe, Senhor. Eu o amo apesar de toda perseguição. Pai, ele está enganado, ele não tem entendimento algum. Alcance a vida dele. Tá? Faça como aquela Ciro Finícia nós pregamos hoje de manhã. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu saí de casa, ela estava vendo novela. Está miseravelmente endemoniada. Né? Aí o Senhor fez um teste com ela e falou, grande é a tua fé. Vai, que seja feito assim como tu queres, disse o Senhor. Entenda, irmãos, essa é a direção de Deus. Como é que você expulsa demônio, irmão? Calado? Demônios saiam em nome de Jesus. Mas vejam, procure os textos que o Senhor Jesus expulsou demônios, que os demônios não saíam com a presença do Senhor Jesus. Lá no endemoniado gadareno quis até argumentar, deixa a gente entrar nos porcos, tal, não sei o que lá. Eles não saíam com a presença, eles saíam quando o Senhor ordenava. Espírito imundo e surdo, saia. Entendam? É o poder da palavra que expulsa demônios. Aquele mensageiro amalequita usou a palavra para tentar enganar, mentir e pereceu. Não use para tentar enganar ninguém. Use a palavra de acordo com a palavra de Deus para gerar bênção na sua vida, na sua família, em todos aqueles que te cercam. Não despreze o poder das palavras. Não fale palavras negativas, palavras de derrotas. Não chame a existência o mal. Satanás está atento, ele coloca pensamentos na sua mente para que você profetize males. Não tem jeito, não vai dar certo, e vai por aí afora. Confesse aquilo que está escrito, que é a verdade, que é a palavra do Senhor. Use as suas palavras em concordância com a palavra e determine com as suas palavras, profetize com as suas palavras as bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar.
e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ô fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz. Vozes. Tua fidelidade me leva minha vida mais além do que eu posso imaginar.